No livro de Gênesis, no capítulo 6, eu vou ser muito breve, porque a gente ainda tem a ceia do Senhor. As crianças daqui a pouquinho vão louvar a Deus aqui em cima do altar. A gente celebra muito pelo crescimento das crianças aqui na nossa igreja. Criança aqui tem prioridade. Depois delas, ou no mesmo patamar, estão os idosos, né? Que a gente ensina a honrar o idoso, a beijar a face do idoso, a beijar a mão do idoso, a pedir bênção. Inclusive estou vendo minha tia ali. Bênção, tia. Minha tia é daquela turma que eu conto aqui para os irmãos. Se você não tomar bênção, ela bota a mão na tua boca assim. Você está esquecendo de tomar a bênção. E aí eu não sou bobo, nem espero ela falar nada. Eu vou logo tomando a bênção. Então daqui a pouquinho as crianças vão estar aqui no altar, louvando e adorando a Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz? Amém. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Já nós vamos assentar à mesa com o Senhor. Diz assim o texto, 13 e 14 só. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Amém. Pode sentar, por favor. 22 anos depois, eu quero ser fiel à seriedade como nós temos pregado a palavra de Deus aqui. Às vezes, por conta do crescimento, você é tentado mudar alguma coisa, esquecendo-se que só cresceu pelo que fazia. Você quer ver uma coisa? Às vezes o pequeno empreendedor cristão, ele é cheio de temor a Deus. Então ele começa orando muito, clamando muito, dependendo muito de Deus. E porque isso acontece, a sua empresa vai crescendo. E porque ela cresceu, ele para de fazer o que a fez crescer. Que loucura, né, irmãos? O novo convertido recebe um ministério do Senhor. Ele jejua, ele ora, ele vem cheio de temor para fazer aquilo que Deus começou a pôr no coração dele. Só que Deus vai usando ele, e Deus vai fazendo grandes coisas, e ele para de fazer porque cresceu, esquecendo-se que só cresceu pelo que fazia. Então, sendo fiel ao primeiro dia que nós chegamos em Itaboraí, pregando a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a palavra séria, que Deus nos guarde de todo e qualquer sentimento de popularidade. Jesus nunca se preocupou com popularidade. Em algum momento da sua vida você vai precisar escolher entre um pastor bom e um pastor de Deus. Você quer que ele seja bom para você ou quer que ele seja de Deus? Algumas vezes, sendo de Deus, não vai dar para ser tão bom assim. Assim como um filho vai ter que escolher se ele quer que o pai seja bom, bonzinho, ou de Deus para a vida dele. Quando Deus nos plantou aqui, a gente decidiu ser de Deus, ser fiel à palavra da cruz, ser fiel à palavra do Calvário, fiel à sã doutrina. Então, de igual modo, eu quero deixar uma mensagem para o nosso coração. Nós sabemos que um dia Deus fala com Noé. Ele diz: Noé, a terra está cheia de violência, e por conta dessa violência chegou no limite. Irmãos, a misericórdia de Deus tem um limite. Você sabia disso, né? Quem não desfruta, não aproveita a misericórdia, vai ter que viver o juízo. Por que não a misericórdia? Alguns optam pelo juízo, e a Bíblia diz que melhor coisa é obedecer do que sacrificar.
obedecer é melhor. A nossa vitória está intimamente ligada à nossa disposição de obedecer. Quantos de nós, depois de crescido e adulto, não nos arrependemos tantas vezes de não ter ouvido a mãe e um pai? Porque não ouvindo a voz da experiência, a gente colheu coisas que não precisaríamos colher, a ponto da gente dizer assim: a boca de mamãe, eu vou te falar uma coisa, hein? O que mamãe fala, mas não é praga, é experiência. O problema é que você escolheu sacrificar e não obedecer. Então Deus diz para Noé: a terra está cheia de violência, e eu vou dar um fim nisso. Queridos, a Bíblia diz que Deus é longânimo, tardio em irar-se, porém não tem o culpado por inocente. Então Deus diz para Noé: a terra está cheia de violência. O que os habitantes da terra têm feito tem subido às minhas narinas como um cheiro desagradável. O pecado tem cheiro, e é um cheiro horroroso, assim como as nossas orações sobem como incenso. E Deus disse: Noé, eu vou destruir. Noé disse: como vai ser então, Senhor? Vou te explicar. Faz uma arca. A arca não é um projeto de Noé, a arca é um projeto de Deus. E escute o que eu vou dizer: todo projeto de Deus nasceu para dar certo. Você é um projeto de Deus. Você nasceu para dar certo. Quem sabe você ouviu de alguém que você nunca vai dar certo na vida. Foi mentira. Quem sabe o diabo andou sussurrando no teu ouvido, nas dificuldades da vida, dizendo: olha aí, a tua história é essa aí, ó. Mentira, você é um projeto de Deus. Só que para a arca dar certo não dependia só de Deus, dependia de Noé. Hoje a marcenaria, me desculpe aqui os marceneiros, sem desvalorizar nada, mas facilitou muito os marceneiros a tecnologia hoje, né? Hoje o cara, dependendo do material que vai usar, ele leva um projeto para uma madeireira, volta tudo cortado, ele só monta, milimetricamente cortado, planeado. Na época de Noé não era assim. Deus disse: Noé, pega aí o material e constrói uma embarcação grande, hein? Noé construiu e disse: Senhor, está pronta? Deus disse: está nada. Se eu mandar água com esse negócio do jeito que está, vai afundar. E projeto meu não nasce para afundar, diz o Senhor. Como é que é, Senhor? Se você botar na água esse barco do jeito que está, as águas de destruição do lado de fora vão entrar, e uma embarcação só afunda se a tempestade entrar dentro dela. Enquanto está do lado de fora, sacode, mas não afunda. Espero que você esteja entendendo. Se você botar, Noé, esse barco cheio de brecha, cheio de imperfeição, ele vai afundar. O que eu faço então, Senhor? Você vai pegar uma massa liguenta chamada betume e você vai betumar a arca. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele: você vai fechar as pequenas brechas. As brechas entre uma madeira e outra vai ser betumada. Agora olha que interessante, o Senhor diz assim: vai betumar por dentro e por fora. Mas não basta só por fora, não, por dentro e por fora. Porque existem coisas que ameaçam de fora para dentro, mas existem outras que ameaçam o projeto de dentro para fora. Então ele disse: betuma do lado de fora e betuma do lado de dentro, porque o meu projeto pode receber ameaças e ataques fora e dentro, mas nem fora nem dentro vai afundar o que eu criei para dar certo. O que Deus fez para flutuar não vai afundar. Oh glória, recebe essa palavra? O que Deus fez para flutuar não vai afundar. Pode as águas subirem o tanto que quiser, não vai afundar.
Assim diz o Senhor nesta manhã de comemoração de 22 anos: o meu projeto que nasceu para flutuar não vai afundar. Urabacalabacandarabacalabas. Uribicando e acei. Mas o sucesso daquela embarcação, o sucesso daquele projeto, o sucesso daquela família, e não apenas o sucesso, a sobrevivência, porque não existe sucesso sem sobrevivência, né? Estava diretamente ligado à disposição de Noé em obedecer. Betuma Noé, por dentro e por fora. Quantos ataques a gente recebe externos, mas Paulo disse: eu tenho uma guerra interna. A minha carne luta contra o meu espírito. Eles se opõem. Enquanto o meu espírito deseja fazer a vontade de Deus, a minha carne se inclina para o pecado. Então Deus disse: Noé, betuma por fora, mas não esquece de betumar por dentro. Sansão foi um homem de muitas conquistas. A Bíblia diz que teve um dia que ele arrancou os portões de uma cidade. Não é o portão de uma casa, 2,40 metros, 3 metros maior. Não, é um portão de uma cidade. Ele arrancou e levou ao alto de um monte, cravou lá como se fosse um troféu. A Bíblia diz que um dia vieram 1000 homens contra Sansão, e ele encontrou lá uma queixada de jumento que havia morrido seca, e ele, com aquela queixada de jumento, possuído pelo Espírito de Deus, matou 1000 homens. Foi um homem de muitas conquistas, mas Sansão não betumou por dentro, não conseguiu conquistar a si mesmo. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, betuma por dentro, negue-se a si mesmo, diga não para si. Igreja Ebenezer e todos os amados visitantes que aqui estão, o reino de Deus, ele é ganho com esforço, com dedicação e com renúncia. Muito do que não fazemos porque não desejamos, não fazemos por temor, não fazemos porque queremos agradar a Deus, porque a nossa carne sempre vai inclinar para aquilo que é errado. Mas nós dizemos não para a gente. Como Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Sabe o que é isso? É betumar a arca por dentro. O problema é que a gente acha que só as grandes coisas devem merecer atenção. Mas ele disse: feche as brechas. Não são as janelas, não é a porta Deus fechou. A Bíblia diz que quando Noé entra com a sua família e com os animais, Deus fechou a porta. Mas as brechas não foi Deus quem fechou. As brechas, Deus disse para Noé: feche as brechas, betume a arca. Se eu não betumar, Senhor, o que vai acontecer? As águas de destruição vão entrar dentro da embarcação, vai contaminar o projeto. Tua família é um projeto de Deus, os teus filhos são projetos de Deus. Então por que é que você ainda não betumou e tem permitido que águas de destruição contamine sua casa, contamine sua família, contamine seu ministério, contamine sua igreja, contamine a sua relação com Deus? Esta manhã de ceia é uma manhã de betumarmos a arca e dizer para Satanás: se você tinha acesso por essa brecha, não terás mais, porque eu estou betumando com o betume da palavra, e só o Espírito de Deus vai ter acesso ao interior da minha arca. Fechem as pequenas brechas. Sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente olha assim, é só um detalhe. É só um detalhe. É o acúmulo de detalhes. Sabe o que os bombeiros dizem? Os bombeiros dizem que um incêndio nunca começa grande, ele sempre começa pequeno. Eu tenho dito aqui
Quem negligencia os detalhes nunca será próspero. Às vezes um casal está separando, mas não foi pelo que aconteceu ontem, foi por um acúmulo de brechas, pequenos detalhes que foi se amontoando. Um filho está pronto para sair de casa por conta de acúmulos de brechas. Um cristão talvez prestes a cair no laço, a cair em tentação, a negar a fé, mas porque não foi porque algo aconteceu de ontem para hoje, é porque ele não deu atenção às pequenas brechas. Vivemos um tempo onde os outros dizem para quem quer andar piamente diante do Senhor: não precisa tanto, não seja tão radical assim, não pega tão pesado, isso não tem nada a ver. É uma brecha. Não, isso é só um detalhe, Deus sabe. É uma brecha. E aquilo que nasceu para flutuar, para dar certo, pode estar comprometido pela incontinência de quem não tampou as brechas. Lá em Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, está escrito: capturai as rapozinhas, pegai as pequenas raposas, porque elas é quem destrói toda a lavoura. Igreja Ebenezer, estamos aqui hoje comemorando 22 anos, e a maior riqueza que nós temos dentro desse santuário não são essas cadeiras acolchoadas, não é o sistema de som, a tela de LED, a iluminação, o ar refrigerado que nos dá o conforto de estar aqui, o gerador, o Tempo Kids. A maior riqueza que temos dentro desse santuário é a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nos falte qualquer uma dessas coisas, que eu precise voltar à igrejinha de 10 por 15 com janela de um lado só, onde pessoas saíam passando mal, às vezes de calor, mas que não nos falte a graça, a glória, a virtude, a presença, o mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Que Jesus nesta manhã olhe dos céus e contemple no nosso coração e ouça da nossa boca que Ele é o que temos de mais precioso aqui neste lugar. Se isso é verdade, levanta as suas mãos e glorifique, exaltando o Cordeiro de Deus, mas tampe as brechas. Não é tempo de negociarmos com pequenas brechas, é tempo de tamparmos todas elas, para vivermos o melhor de Deus. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir e termino. Quando Deus fechou a porta, a arca estava aqui, ó. Choveu 40 dias e 40 noites, a água baixou, mas quando Deus abriu a porta, a arca estava no alto do monte Ararat. Havia um desnível absurdo, irmãos. Recebe uma palavra profética nesta manhã. Sua vida, talvez depois do dilúvio que você esteja vivendo, vai sofrer um desnível absurdo. Antes dessa tempestade, você poderia estar bem baixo, mas depois dela, você vai estar muito mais perto de Deus do que você imagina. Você tampou as brechas, sobreviveu ao dilúvio, e isso vai te levar num nível de intimidade mais próximo do Senhor. Você fechou as brechas, sobreviveu às águas de destruição. Do lado de fora teve morte, mas do lado de dentro sua vida, sua casa, sua família foi preservada para viver um novo nível de intimidade, de graça. Do lado de fora da arca tinha morte, cadáveres, destruição. Dentro da arca tinha desafios, não devia ser fácil, mas todos estavam preservados. Sabe por quê?
Deus fechou a porta, mas Noé tampou as brechas. Deus fecha o que você não pode para te proteger, mas você betuma todas as brechas. Quem sabe Deus está falando com você, trazendo à tua memória alguma brecha na tua vida. Escuta o que eu vou dizer, irmãos. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não pode tocar. Você crê nisso? Mas eu vou dizer para você, o diabo só age com legalidade. Só se houver uma brecha, ele age. Então, em nome de Jesus, betuma hoje aqui todas as brechas. Você que está namorando, tampe as brechas. Você que está noivo, tampe as brechas. Você que compra, você que vende, tampe as brechas. Você que está lá na faculdade, tampe as brechas. Não importa onde esteja, tampe as brechas. Ele vai ficar furioso tentando encontrar uma legalidade para agir na tua vida, mas a tua vida vai ser um jardim fechado, onde só o Espírito de Deus toca, cultiva. Só o Espírito Santo age, de modo que se alguma coisa será trocada de lugar, não será o diabo, será o Espírito Santo. De modo que se alguma coisa vai... meu Deus do céu. Fica de pé adorando o Senhor, glorificando o nome dEle. Oh glória! Como nesses 22 anos nós podemos sentir, por bondade divina, a graça e a presença de Deus nesse lugar. Oh Espírito Santo, essa é a palavra, irmãos. Alguém à distância pode olhar para a igreja Ebenezer e dizer: está crescendo porque a porta é larga, está crescendo porque a palavra, só até chegar aqui, e com muito respeito vai encontrar aqui a mensagem da cruz como ela é. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Deus me chamou para pastorear uma igreja na terra, mas Deus não me chamou para pastorear uma igreja para a terra. Deus me chamou para pastorear uma igreja na terra para o céu. Então a palavra é para o céu, querido. Oh, bendito seja o santo nome do Cordeiro de Deus. É Deus quem atrai as pessoas, é Deus quem salva. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia. 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 Mostra para esse irmão onde está a brecha, Senhor. Mostra para esta mulher onde está a brecha, Pai. Oh Deus, a brecha da desonestidade, a brecha do furto, a brecha da pornografia, a brecha do adultério, a brecha da soberba, da maledicência. Mostra, Senhor, e encoraja essa pessoa, que ela saia daqui hoje decidido a tampar as brechas. E se ela fizer isso, ela vai ver uma virada de chave, porque o teu reino não é um reino de mágica, é um reino de princípios. Oh, glória a Deus. Consagramos o cálice ao Senhor, o pão ao Senhor. Te agradecemos porque hoje podemos nos assentar à mesa do Senhor e participarmos da ceia do Senhor, sem peso de culpa, Senhor, com o nosso coração leve, com a nossa alma sedenta, com o nosso espírito quebrantado diante do Senhor. Obrigado, Pai. Tantas vezes fizemos isso ao longo desses anos aqui, e hoje o Senhor nos permite mais uma vez. Obrigado pela vida desses homens que estão segurando as bandejas aqui,
que nesses anos todos vem servindo a tua igreja com alegria, com temor. Obrigado pela vida dos obreiros, dos diáconos desta igreja. Ninguém faz nada sozinho, o Senhor tem usado os teus filhos. Obrigado pelo ministério de louvor que está aqui, pelos pastores, evangelistas e presbíteros, pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém.